Bom dia, sou o professor de língua portuguesa, Elton Rosa de Souza. E venho aqui falar um pouquinho daquele ideal desenvolvido que muitos tentam se convencer de pseudo combate, controle, que vão tentando passar esse desenvolvimento mais como cálculo político, motivação política de um homem que tenta se motivar e convencer a si mesmo que, pelos ideais políticos que possui, e mais de cerceamento de todo um povo, cerceamento de toda uma sociedade, do que de um combate específico. Então, isso se dá a nível mundial. Não é só no Brasil que vem acontecendo esse tipo de desnorte que tentam passar. E quando se levanta a bandeira do combate de maneira objetivada, daquele cara que ele tá ali com a cerviz endurecida para isso, e vai assim tecendo esse tipo de enredo, que ele nem noção tem. E levados por algumas características de profissões que potencializam esses fatores. Você tem alguns dos movimentos do jornalismo, outros do movimento do direito, outros do movimento daquela ciência de status, e outros profissionais assim, daquele sistema de status, que não tem um processo de reflexão. Reflexão para eles é uma palavra arriscada, entendeu? E não há moderação naquilo que fazem. Então, Machado de Assis chamava de humanitas. Por que humanitas? Humanitas, humanitoides, humanitismos. Então, são palavras que encaixam bem no perfil desse ideal de alguns ramos profissionais. E o escritor foi muito assim, em poucas palavras, sintético do que representa esse homem no universo. Agora, quando eu parto de um princípio que eu tô lá, assim, sentado num lugar tranquilo, e me vem um efeito, e aí eu começo a fazer associações, sem necessariamente potencializar essas ações de maneira racional, e as coisas vão acontecendo por um processo sinérgico, aí sim eu tô à frente de qualquer outro segmento que queira fazer de outro modo. E esse tipo de associação que se deu na ciência, na teologia, na filosofia, na música, em várias áreas do conhecimento, é o que mantém aí os povos de maneira mais civilizadas, de maneira mais harmônica, de maneira que possam construir um mundo mais de paz, de construção, de menos bloqueio, de mais vida para todos. Agora, quando começou a criar no homem aquele ideal do belo ou do potencialesco, entrou-se o feio e o impotencial do homem. E assim ele vai nesse sentido, a querer construir, por meio da sua psique egocentrada, que não se faz nele, mas na objetividade do que acha enxergar. E que quer analisar o outro, mas que não analisa nem a si, nem a outro, e nem o sol, e nem todo o sistema que está sobre a sua cabeça.
Então, a vaidade, ela é uma coisa que leva a esse sistema mundial em que estamos vivendo. Tem gente que fala, vamos socializar, vamos não sei o quê. Em que sentido está utilizando essa palavra socializar? Será que o monge lá que ele está em cima da montanha rezando, ele é menos sociável do que aquele que ele trabalha, aí depois ele vai lá numa mesa de bar, puxa a mesa de um lado, uma cadeira de um lado, puxa a mulher do outro. Aí ele senta ali na conversa e vai bebendo e tecendo a coisa e a mulher tecendo. Um pouco deprimido daquela situação. E comentando algumas coisas e tecendo alguns bloqueios possíveis em relação a outros. E dizendo que ali é um processo de socialização. O jornal prega isso. Alguns segmentos pregam isso. Mas nem sempre o mais sociável é aquele que assim procede nesse sistema. E o menos sociável é aquele que está lá, sozinho meditando. A montanha, ela é necessária. A montanha, aquela experiência da filosofia da caverna, da teologia do salmo da caverna, ali é vida, é construção. Esse outro espírito romancivado é um processo que o homem tenta se convencer a todo momento de si mesmo, mas que por dentro ele vai se frustrando e vai impondo bloqueio às civilizações. E trazendo os horrores, trazendo uma série de fatores negativos, que tem hora que acidifica o solo, acidifica a água, acidifica o ar, acidifica até o próprio corpo dele mesmo. E nesse corpo acidificado que entra nele, cada vez mais ele afasta do ponto que nos levaria para um sentido mais harmonizante. E como pode alguns tipos de homem assim, que estão aí nessas diversas estruturas, ter análise, falar e a coisa ser feita a partir do que ele fala. E alguns antefazem, mas depois jamais desfazerão aquilo que eles fizeram. E não vai adiantar continuar as romancivações, os contos, os enredos e todo tipo de mentira para tentar justificar os efeitos de um homem que está decadente e que quer convencer a si mesmo da potencialidade que és e que não reconhece as fraquezas, os defeitos que uma interpretação objetivada ela pode possuir e que ela por si só não dá conta de resolver as questões relacionadas às violências, aos efeitos globais de temperatura, aos efeitos globais de movimento da Terra, que pode gerar em alguns cantos aquele movimento, alguns desastres, aos efeitos que está dentro das relações humanas. E não há porquê, tá? Esse tipo de homem que quer conduzir a coisa assim, nesse sentido, ser aquele mais ouvido e mais elevado na nossa sociedade. E muitas vezes eles são pagos, e muito bem pagos, para bloquear e fazer essa costura dentro de um sistema universal. E assim, nós vimos aí a Primeira Guerra, a Segunda. Estamos vendo as animosidades que estão acontecendo em diversas partes do mundo e alguns conflitos realmente desnecessários. Porque
estão perdendo a noção do que é a moderação, a fraqueza de si mesmo, e quer demonstrar uma força cada vez mais latente. Só que depois vai minguando e depois ele percebe que aquela força era ilusão. E nesse universo que aí está, eles vão tentando puxar outros para os seus segmentos, invadindo celulares, invadindo computadores, invadindo outros aparelhagens da aparelhagem eletrônica. E o resultado nós vimos aí. E para harmonizar depois esse processo, só voltando algumas noções relacionadas a uma perspectiva menos objetivada e que dê menos voz a pessoas que estejam com sentido de querer fazer a coisa a bel prazer. Então, bom dia a todos.